Na aula de hoje, vamos dar início à Antiguidade Oriental e estudar os povos da Mesopotâmia e do Egito, ok? As primeiras civilizações se originaram na região ali do Crescente Fértil, que compõe ali onde passa o Rio Nilo, o Rio Tigres, Eufrates e o Jordão, tá? A Mesopotâmia hoje, ela é localizada ali atualmente no Iraque, tá? Entre o Rio Tigres e Eufrates. Vários povos se passaram pela Mesopotâmia e você deve se estar perguntando: Mitsu, eu preciso estudar todos eles para fazer o Enem, para fazer vestibulares? Olha, eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, né? Então, eu vou falar quais são os mais importantes, quais são os menos importantes, quais são os mais cobrados. A gente tem dois, tá, que são mais cobrados, que são os sumérios e os amoritas, tá? E eu vou falar o porquê eles são os mais cobrados, tá? Então, quais são os povos da Mesopotâmia? Sumérios, acádios, amoritas, assírios e os caldeus, tá? Vamos começar pelos mais importantes então, certo? Sumérios. Sumérios foram responsáveis pelo desenvolvimento de obras de irrigação. E agora pegue o seu pincel, caneta, pena, grifa-texto, o que você estiver escrevendo, que cai bastante em prova. Sumérios foram responsáveis pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, ok? Basicamente de Sumérios, isso, tá? Agora passando por Amoritas, muito importante também. Pega caneta, pincel, grifa-texto, lápis, pena, o que você estiver estudando. Código de Hammurabi, o maior legado da Mesopotâmia, tá? A lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não precisa nem explicar isso, né, galera? Ok? Basicamente, você falar, Mitsu, quero ir para uma prova, passar o olho em Mesopotâmia, o que eu tenho que saber? Sabe isso? Vai, tá? Agora vamos falar sobre os outros povos e falar características gerais entre eles, ok? Os acádios. Acádios foram os primeiros. Surgiu o primeiro império nos acádios, tá? Inclusive o primeiro rei é o Sargão I, né? Os assírios, eles foram reconhecidos por serem militares, guerreiros muitíssimos violentos, né? Foram comparados até com os espartanos. E os caldeus, por uma imaginação muito boa, desenvolveram a arquitetura. Agora, características gerais entre eles. Todos eles passaram por cidade-estado, depois foram império, depois por uma política teocrática, né? Política teocrática é uma política baseada em leis que foram baseadas em um deus ou vários deuses, ok? Economia, eles eram baseados em agricultura, comércio e artesanato, ok? Era rigidamente estratificado, tá? Dividido em castas. E a cultura deles era basicamente religião, e isso em diversas áreas, seja arquitetura, seja literatura. Por exemplo, arquitetura, eles tinham os zigurates, né, famosos templos. Você pega digitando no Google zigurates, vai aprender aqueles templos, parecia até uma pirâmide, né? Literatura, o exemplo mais famoso é a epopeia de Gilgamesh, né, criada pelos sumérios também, povo muito importante. Anota também essa epopeia de Gilgamesh aí, vai que cai, né? Sumérios, como eu disse, sempre caindo, tá? Basicamente de Mesopotâmia, passando assim a caneta, se for para uma prova, vai com sumérios e amoritas, confia em mim que vai dar bom, ok? Passando para o próximo povo da Antiguidade Oriental, o Egito. O Egito, muito legal de se estudar. Eu começo com uma frase muito bonita do historiador Heródoto. Heródoto foi um dos primeiros historiadores. Ele foi, inclusive, professor do Anaximandro, da escola de Mileto, né? Anaximandro foi um dos filósofos pré-socráticos. A frase é a seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo,
Porque o Egito ele nasceu ali praticamente do lado do Rio Nilo, né? E o Nilo ele tinha uma característica muito diferente desses outros rios que eu falei da região ali do Crescente Fértil, né? Porque o Rio Nilo, as enchentes dele eram muito mais calmas e previsíveis que os outros rios, né? Então você tinha uma facilidade em se fixar ali, né? Então essa fixalização, em um primeiro momento, ela se deu no que eles chamavam de nomos, né? Nomos foi traduzido como uma comunidade familiar, tá? Comunidade familiar, aí depois foi desenvolvendo, passando para aldeia e depois foi para reinos, ok? Aí você teve o Alto Reino e o Baixo Reino, tá? Data importante que você tem que saber: 3.200 a.C. Por quê? Em 3.200 a.C. houve a unificação dos dois reinos por Menés, tá? Menés então se torna o primeiro faraó. Menés era o rei do Alto Reino, ok? 3.200 a.C. Menés unifica e se torna o primeiro faraó ali do Egito, tá? O Egito, na história do Egito, ele é dividido em Antigo Império, Médio Império e a GoPro caiu. Mas eu vou ajeitar ela aqui de novo. O Egito antigo, ele é dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá? O que a gente tem que saber? Ó, pirâmides só foram construídas no Antigo Império, tá? No Médio Império houve a invasão dos Ixos. Ixos era um povo semita asiático, ok? No Novo Império o povo do Egito consegue expulsar esses Ixos, só que há invasão de vários povos, certo? E aí o Egito começa a decair, tá? Qual era a religião do Egito? Politeísmo antroposomórfico. Antroposomórfico são deuses com característica metade homem, metade animal, principalmente lobo, né? Lá no Egito. Cascata do Egito. Cascata do Egito é muito importante e interessante saber também. Então vai lá. É legal você desenhar, para facilitar o entendimento, você desenhar uma pirâmide, tá? Eu vou ditando para você. Então vamos lá. No topo a gente tem, obviamente, né? Faraó em primeiro lugar. Depois o vizir. Cara, o vizir tinha muito poder. Traduzindo o vizir na linguagem de hoje, é como se fosse um primeiro-ministro ali. O cara era o braço ali, é o braço do faraó, tá? É o tipo, o cara dava conselho ali, é o assistente ali, é tipo um irmão ali do faraó, tá? Então tá, faraó, vizir, aí você tinha sacerdote tinha muito, mas muito poder mesmo. Você vai ver que vai até ter uma revolução, já vou contar aí sem spoilers, ok? Sacerdote, militares, escribas eram os povos que escreviam naquela época, né? Escribas, camponeses e, por último, poucos escravos, tá? Não era muito, não. Poucos escravos. A base da mão de obra ainda era camponeses, tá? Não era muito escravo, não. E a economia também era igual da Mesopotâmia, agricultura, comércio, artesanato, essas coisas, tá? Fato importantíssimo que vocês têm que saber, isso tem que saber, tá, galera? Então pega lápis, caneta, grifa-texto, pena, pincel, o que você estiver anotando. Faraó Amenófis IV, devido ao grande poder que os sacerdotes estavam tendo, e ele temeu, né, que isso poderia se agravar, ele decidiu fazer uma revolução monoteísta. O que isso quer dizer? Tentar revolucionar para colocar um monoteísmo, né? Ter um Deus só. Ele queria o Deus Sol, né? E aí ele faz essa revolução monoteísta,
e muda de nome. De Amenófis IV ele passa a se chamar Akhenaton. Traduzindo isso, significa aquele que adora Aton, Akhenaton, Akhenaton, aquele que adora Sol. É alguma coisa assim, tá? O que acontece? Akhenaton morre, tá? Não, é instituído o monoteísmo nesse período do Akhenaton. Akhenaton morre, só que o seu sucessor, Tutankhamon, né? Ele volta ao politeísmo. Então, assim, não adiantou de nada essa revolução monoteísta que ele fez. Tutankhamon, filho de Akhenaton, assume o trono, volta ao politeísmo que era e tá aí, tá? Não serviu de nada essa revolução dele. Só que essa revolução é muito cobrada em prova. Então, memorizem aí essa revolução, tá, galera? E basicamente de Egito, esses eram os pontos importantes que eu tinha que passar. E a aula de hoje acaba aqui, galera. Se você gostou, deixa o joinha e se inscreva aqui no canal também, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima.